Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Digno de adoração, és tu, Senhor. Aleluia. Levanta tuas mãos, adora o Senhor, querido. Tu és digno de adoração, Senhor. Derrete teu coração agora. Tu, Senhor, te adoramos. Rede Popular de Rádio, agora na Serra, são 17 horas e 58 minutos, com a graça e com o amor e com a proteção do nosso santo e eterno Deus. Estamos mais uma vez aqui, com a sua permissão, para mais um programa Falando de Jesus, nesta segunda-feira, 1º de fevereiro do ano de 2016, já se encontra presente no estúdio da Rede Popular, o obreiro, o irmão, responsável pela palavra de Deus, Carlos Roberto, ele lá do bairro de Eldorado, ele que vai ser responsável para trazer essa palavra que Deus quer para o meu coração e para o seu coração.
Aonde você estiver, eu quero convidar você neste momento para emprestar o seu ouvido, para você exatamente abrir o seu coração, para você receber aquilo que é mais precioso para a sua vida, mais precioso para tudo que você for fazer, que é a palavra de Deus. Com certeza, sabemos que temos muitas coisas a fazer, mas se nós, em primeiro lugar, não atenuarmos a palavra de Deus, nada tem valor. Porque sem Deus não somos nada, sem Deus não fazemos nada. Porque estamos aqui pela permissão e pela misericórdia dele. Não somos merecedores de nada, ok? Agora na Serra são 17 horas e 59 minutos. Eu quero mandar um abraço aí para todos os irmãos da Igreja Nova Aliança do bairro de Taquara 1, sob a direção do pastor Ivanildo. Ontem nós estivemos lá fazendo essa visita aos irmãos e com certeza ficamos felizes e alegres, tanto com a recepção e também quanto a adoração e tanto com a palavra que Deus trouxe ontem. Quero desde já também mandar um abraço para todas as comunidades que estão nos ouvindo em todo lugar do município da Serra. Algumas estão pelo vídeo, outras estão pelo site. Então, nós não sabemos o que realmente está acontecendo, mas com certeza você está na melhor programação do sistema de rádio via cabo, com o melhor programa do mundo, que é o programa Falando Jesus, onde a palavra de Deus vai direto ao encontro. Se você estiver na praça, se você estiver no ponto de ônibus, se você estiver no comércio, aonde você estiver, quero eu, com certeza, que a palavra que Deus traz para mim hoje, nesta segunda-feira, tanto serve para a minha vida como para a sua vida. Serve para me corrigir, serve para que eu possa engrandecer muito mais ainda o nome de Deus. Agora na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18h, vamos à nossa oração, ok? A nossa oração e depois, com certeza, a palavra que tanto nós estamos esperando. 6:1. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os
hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida. Que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Meus amigos, é com imensa satisfação nessa tarde, aqui nessa emissora, nessa rádio maravilhosa, para anunciar, falar da grandeza e do amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao nosso irmão Djalma pela oportunidade e a confiança ao qual nos é prestada para falar desse grande amor do nosso Jesus. Me sinto alegre porque não tem coisa melhor do que falar do amor de Jesus. Foi esse amor que me ganhou, foi esse amor que me conquistou, e hoje nós estamos aqui anunciando este evangelho, porque o nosso Jesus, ele nos deu a ordem para que nós fôssemos por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura,
então nós estamos cumprindo com o nosso dever, com a nossa missão, com a nossa meta, realizando e concretizando o verdadeiro papel que é de falar da grandeza do nosso Deus. Meus queridos amigos, eu quero deixar uma palavra aqui nesta noite do coração de Deus para o teu coração. E eu gostaria que você meditasse nesta palavra, a qual vai ser pronunciada nesse momento. Eu gostaria de deixar um versículo da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de São João, no capítulo 1, e o versículo de número 29 para a sua meditação. Olha bem o que nos diz a palavra de Deus. E no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está aí a palavra de Deus para o teu coração nesta tarde. Nós sabemos, amados, que o mundo que nós vivemos nesses dias atuais é um mundo que está praticamente já nos maligno, como diz a palavra de Deus. O mundo está cada vez mais se corrompendo, mas eu quero trazer esta palavra para o teu coração. Nós sabemos que o mundo precisa de paz, o mundo precisa de luz, e eu quero te apresentar aqui a paz, eu quero te apresentar a luz que clareou os meus caminhos, que clareou a minha vida quando eu estava em trevas. E eu quero te dizer que Jesus disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Ele diz que todos aqueles que estão em treva enxergará. Jesus, ele veio para clarear as nossas vidas, para nos tirar da escuridão, nos tirar das trevas, e nos trouxe para a sua preciosa luz. Meu querido e amado amigo ouvinte da palavra de Deus, João, ele estava ali no Rio Jordão, em Betânia, e ele estava anunciando arrependimento, ele estava ali anunciando o evangelho da salvação. E diz a palavra que muitos perguntavam se ele era o Cristo. Ele dizia que ele não era o Cristo, mas ele testemunhava da grandeza de Cristo. E quando ele estava ali anunciando a palavra de Deus, de repente, Jesus vinha de lá ao seu encontro. E quando ele viu, ele então disse: esse é aquele que eu falei que era antes de mim e após mim. Eu não sou digno de desatar as alpacas, tirar as correias da sua sandália. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem sabe diante da corrupção, ou quem sabe diante desse mundo tenebroso que você está vivendo, você se encontra num vale de perdição, até mesmo achando que a sua vida não tem mais nenhum sentido. Ou até já pensou em botar um fim na sua vida, já pensou em dar um fim para sempre. Mas eu quero te dizer que não faça isso, porque ainda existe solução para os seus pecados. Ainda existe solução. Nós sabemos, queridos e amados, eu também me encontrei em momentos assim difíceis, momentos de angústia, porque não tinha conhecimento do meu Senhor e Salvador Jesus. Mas quando ele entrou na minha casa, entrou na minha vida, entrou na vida da minha família, eu consegui encontrar a paz. A palavra de Deus nos afirma, neste mesmo Evangelho de São João, no capítulo 14, nós podemos ver Jesus dizendo, no versículo 6, ele diz da sua palavra: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, meu querido, eu quero te apresentar o verdadeiro caminho. Quem sabe hoje você está passando por um caminho diferente, procurando alegria para a sua vida. Quem sabe você está buscando a paz, ou tentando buscar a paz, quem sabe no carnaval. Quem sabe você está pulando para tentar
encontrar um refrigério para a sua alma, mas eu quero te dizer que a Bíblia nos afirma que o mundo jaz no maligno. O mundo não pode te dar paz, o mundo não pode te dar uma verdadeira alegria, porque a verdadeira alegria está em Cristo Jesus. Então eu quero te apresentar o verdadeiro caminho. Ele está expressando na sua palavra: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. E a palavra do Senhor também nos afirma, neste mesmo capítulo 14, o versículo 27, Jesus ele disse: eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. Nós podemos ver que muitos países estão pagando para encontrar a paz. E eu quero te dizer que nesta tarde eu estou te apresentando que ele pode te dar uma verdadeira paz no seu coração. Jesus, ele já pagou pela sua alma, ele já pagou pelos seus pecados, quando ele derramou o seu sangue puro e carmesim para nos purificar, para nos redimir de todo o pecado, de toda injustiça. Jesus, ele tem paz para o seu coração. Jesus, nessa tarde, ele tem paz para a sua vida. É por isso que ele diz na sua palavra: eu deixo-vos a paz, e a minha paz eu vos dou, não a vos dou como o mundo a dá. O mundo não tem a verdadeira paz para o teu coração, mas Jesus ele tem. Nós sabemos que muitos países sofrem por não conhecer o amor de Jesus, então eles pagam para encontrarem a paz, mas Jesus ele te dá paz de graça, porque ele já pagou pelos seus pecados, e ele quer que o seu lar tenha esta verdadeira paz, a sua família. Quem sabe você tem procurado a paz dos prazeres desse mundo e não tem encontrado. Na verdade, você nunca vai encontrar, porque o mundo não tem essa paz para te dar. Mas Jesus, ele tem paz para o teu coração. Ele tem paz para preencher o teu coração nessa tarde. Só ele é o caminho, é a verdade e é a vida. Meus queridos e amados amigos, eu quero vos dizer mais ainda nessa tarde, que muitas pessoas, muitas das vezes, recebem um convite para ir a uma festa, e muitas das vezes esse convite é apenas um convite. Passou ali, aquela festa, acaba tudo, mas eu tenho um verdadeiro convite de Jesus para você nessa tarde. A palavra do Senhor nos afirma no livro de Mateus, no capítulo 11, nós podemos ver o nosso Jesus falando a partir do versículo 29. Jesus, ele convida você para ir até a ele. Ele então diz na sua palavra: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Quem sabe você tem carregado um peso no seu ombro, e você muitas das vezes tem até mesmo andado encurvado, mas Jesus nessa tarde ele te convida para você vir até a ele. Quem sabe está cansado pelas lutas, cansado de tanto sofrer, já não tem mais paz dentro do seu lar, no meio da sua família, mas Jesus ele tem a paz que o teu coração almeja, ele tem a paz que o teu coração necessita, ele tem a paz nessa tarde para refrigério da tua alma, meu querido. Simplesmente é só você aceitar o convite de Jesus. Ele pode todas as coisas no teu coração aqui nessa tarde. Aceita Jesus como teu Salvador e você vai encontrar guarida para o teu coração. Meus queridos, eu quero vos dizer, esse que fala com vós aqui nessa tarde, o evangelista Carlos, viveu numa vida muitas das vezes angustiada, numa vida turbada, porque buscava paz em outros caminhos, buscava paz na bebida, ou buscava paz nas drogas, mas não pôde encontrar. Mas no dia que a luz
ela brandou no meu caminho, que ela clareou a minha vida, eu encontrei a verdadeira paz. Eu encontrei o verdadeiro amor de Jesus no meu coração. E hoje eu sigo alegremente de cabeça erguida, porque vou falar como diz o patriarca Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele há de se levantar sobre a terra. Eu não sei o que você está passando, mas Jesus ele pode levantar ao seu favor nessa tarde. Simplesmente você creia na palavra de Deus, aceita a palavra da salvação, porque Jesus ele pode transmitir um verdadeiro gozo na sua alma. Nós podemos ver biblicamente o próprio Jesus, ele diante de muitas situações que ele parava, ele via pessoas ali oprimidas, pessoas que estavam ali deprimidas, pessoas que não tinham nem naquele presente momento uma solução olhando para si próprio, mas quando eles deparou com Jesus, eles também encontraram a verdadeira paz. A Bíblia fala sobre uma mulher, que esta mulher, ela foi pega no ato de adultério. Esta mulher era chamada de mulher adúltera, porque ela era uma mulher casada, ela caiu em uma certa situação, mas um certo dia, ela se deparou diante da verdade. Nós sabemos que muitas pessoas estavam ali para acusá-la, muitas pessoas estavam ali para julgá-la, e levou aquela mulher diante de Jesus, porque pegou ela em situação no ato de adultério, e levaram Jesus para ver se Jesus condenava aquela mulher. Meu querido, Jesus ele não condenou e jamais vai condenar, porque a missão de Jesus é salvar a alma do pecado, é de tirar o pecado do mundo, é de libertar a alma que está oprimida, angustiada, que está acorrentada, até mesmo em grilhões. Ele quer quebrar os grilhões, ele quer quebrar as algemas que te prende. Eu quero dizer para você nessa tarde que se você se aproximar de Jesus, ele pode todas as coisas na sua vida. Se você se aproximar de Jesus, ele pode mudar, ele pode transformar o teu viver, ele pode mudar o seu viver também nessa tarde. Simplesmente é só você entregar o seu caminho para ele. E a palavra nos afirma que aquela multidão estava ali querendo condenar aquela mulher, porque na lei de Moisés, todas as mulheres que fossem pegas em ato de adultério, aquela mulher era colocada diante da congregação e ela era apedrejada diante da congregação, mas ela estava ali diante do Senhor dos Senhores, estava ali diante do grande Deus da misericórdia. E eles então começaram a expressar e dizer para Jesus: olha, mestre, nós apanhamos esta mulher no ato de adultério, e na lei de Moisés, a lei ordena com que ela seja apedrejada. E o que o Senhor nos fala? O que o Senhor nos diz? E Jesus então, ele baixou a cabeça naquele presente momento, e ele começou então a escrever ali na areia. E quando ele começou a escrever, quem sabe, Jesus estava falando: olha, eu sou amor, eu sou perdão, eu sou misericórdia, eu sou libertador, sou eu que purifico de todo o pecado, sou eu que dou o livramento, sou eu que resgato a alma. Porque o profeta messiânico, o profeta Isaías, ele chegou até a dizer que a nossa justiça é como o trapo da imundiça. E nós sabemos que se não fosse o amor de Deus, se não fosse a justiça de Deus, nós estaríamos perdidos, como foi a situação daquela mulher. E então eles perguntaram novamente: o que o Senhor nos diz? Jesus então replica para eles e fala: olha, qual de vocês que não tem pecado,
que lance ou retire a primeira pedra nesta mulher. Eles então ficaram de cabeças baixas, entristecidos, porque eles preferiam a morte daquela mulher. Eles queriam ver aquela mulher ser apedrejada. E se realmente Jesus ele não fosse o dono da vida, não fosse o dono da misericórdia, ele, quem sabe, teria permitido, mas ela estava ali diante da pessoa que tinha a libertação para a sua alma. E Jesus falou: qual de vós que não tem pecado, lance a primeira pedra nesta mulher. Então nenhum deles pode lançar a pedra, porque a Bíblia diz que todos pecaram e instituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus, ele veio, meu querido, para nos dar vida e vida com abundância. A palavra de Deus nos afirma no Evangelho de São João, no capítulo de número 10, do versículo 9 e 10, Jesus falou: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, e permanecerá em mim e encontrará pastagem. Jesus, ele quer te dar o verdadeiro alimento para a sua alma, e o verdadeiro alimento é a palavra de Deus. Ele quer preencher a sua alma, quer preencher o vazio do teu coração aqui nessa tarde. E nós sabemos que nenhum daqueles pôde acusar ou lançar a pedra naquela mulher, porque a Bíblia, o salmista Davi, ele chega a dizer no Salmo de número 51, que do pecado ele foi concebido, e do ventre ele foi gerado em pecado. Mas nós sabemos, meus queridos, que Jesus naquela hora, ele tinha a resposta que o coração daquela mulher precisava. Então eles não pôde jogar pedra naquela mulher, porque ele estava também ilicitamente condenado, quem sabe, pelo pecado que estava diante dos nossos olhos. E nós sabemos que apesar deles ter pego aquela mulher em situação difícil, em atos abominável, mas eles também não poderiam lançar a pedra naquela mulher, porque quando pegavam uma pessoa também no átrio, naquela situação difícil, eles tinham que levar também o acusado que estava com aquela mulher. Eles não levaram ninguém, só queriam acusar e ver aquela mulher apedrejada. Mas Jesus então olha para aquela mulher e falou: filha, cadê os teus acusadores? Eles não te acusaram? Ela disse: não, Senhor. Ele falou: vai, que nem eu te condeno, vai que nem eu te julgo, vai e não peques mais. Tá vendo aí, querido, porque que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Porque João, ele profetizou desta maneira, anunciou, porque só Jesus é que pode tirar o pecado do mundo, só Jesus é que pode dar uma verdadeira libertação, pode dar uma verdadeira paz para o teu coração. Nós sabemos também, a palavra do Senhor nos afirma que Jesus, certo dia, ele passava numa cidade de Samaria, e quando ele passava naquela cidade de Samaria, a palavra diz que era necessário ele passar por aquela cidade, mas diz que na cidade de Samaria estava ali também uma cidade por nome de Siquém, e quando Jesus passou naquela cidade, ele chegou à beira de um posto, e quando ele chegou na beira de um posto, cansado da jornada, cansado da caminhada, ele para ali para descansar. Ele parou na beira de um posto ao qual Jacó tinha dado para José uma fonte de água. E nós sabemos que os samaritanos, eles iam ali tirar água para saciar a vossa sede. E Jesus então se deparou diante de uma mulher. E quando ele se deparou diante daquela mulher, ele, na sua forma de querer dialogar, de querer conversar com aquela mulher, de dar a paz ao coração daquela mulher, porque a situação dela também era crítica, era uma situação difícil. Nós sabemos que aquela mulher, ela estava completamente, se fosse botar no tempo da lei, ela já era para estar morta, já era para estar condenada. Então Jesus fala para aquela mulher: mulher, dá-me de beber. E quando ela fala dá-me de beber, ela fala: como pode ser tu judeus e pede água a mim, que sou samaritana?
Naquele presente momento, nós sabemos que os judeus, eles não se comunicavam, os samaritanos não se comunicavam com os judeus, mas Jesus, ele estava ali para quebrar a parede da divisão, ele estava ali para quebrar a parede da separação. Então, ele fala para aquela mulher: olha, se tu conhecesse o dom de Deus e soubesse quem te pede água, tu pediria e ele te daria água viva. Ela falou: Senhor, o poço é fundo, o poço é fundo e o Senhor não tem com que tirar. E então ela diz: és tu maior do que o nosso pai Jacó? Ele falou: eu sou, porque todos aqueles que beber desta água tornarão a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Então ela fala: Senhor, dá-me de beber para que eu não torne aqui a tomar desta água. E ele fala assim: olha, todos aqueles que beber da água que eu lhe der, a água que eu lhe dou, fará dentro de ti uma fonte que mana, uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus quer te dar vida eterna nesta tarde, meu amigo. Jesus, ele quer te dar uma verdadeira alegria. Ouça com bastante atenção a palavra de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo de número 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Ei, Jesus quer edificar a sua casa. Jesus quer edificar a sua família. No mundo que nós vivemos hoje, esse mundo de violência, ao qual nós podemos andar, até mesmo muitas pessoas andam assustadas, porque você sai para trabalhar, não sabe se vai voltar. Você sai, você pega um coletivo, a violência, a maldade está crescendo cada vez mais. Cada dia que passa, a violência cresce. Mas eu quero te apresentar um Deus que você pode caminhar e andar seguramente, porque a palavra do Senhor nos afirma no Salmo de número 37, nós podemos ver o versículo de número 5, Jesus dizendo, a palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Deus quer guardar a sua família, Deus quer guardar os seus filhos, Deus quer te guardar por onde você passar. Ele quer te conduzir os seus passos, quer guiar os seus passos. E o mais que eu quero te trazer, transmitir uma verdadeira segurança, é que a palavra nos diz, o versículo de número 7 do Salmo de número 34, diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra e os guarda. E a palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Deus é o guarda fiel. Deus quer guardar a sua alma, mas Deus quer que você nessa tarde assuma um compromisso com Ele. Aceita Ele como teu Salvador. Você já tem procurado todos os meios, todos os recursos para a sua alma e não tem encontrado. Mas quem sabe, nessa tarde você vai encontrar, porque você está ouvindo a palavra da salvação, a palavra da vida eterna, a palavra que pode te trazer perdão, a palavra que pode mudar a sua vida. Somente a palavra de Deus é que pode libertar a sua alma. Somente a palavra de Deus é que pode trazer um refrigério para o teu coração. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, que o mais ele fará. Quem sabe você tem até mesmo se encontrado desesperado, por motivo, quem sabe, desemprego. Não tem encontrado uma porta aberta nessa crise, que muitas pessoas se deparam, todas as pessoas que você depara diante delas, você só vê elas falar de crise. Você só vê dizer que está difícil. Você só vê dizer que não tem jeito, que o mundo é cada vez mais para pior. Mas eu quero te dizer, se você entregar sua vida para Jesus, você vai sair da pior para a melhor. Quando você assumir de entregar o seu caminho para o Senhor, as portas vão se abrir para você.
as portas de emprego. Deus vai abrir a porta ao seu favor e você vai saber que somente Deus é que tem a chave que o teu coração precisa para se alegrar. As portas de emprego vai se abrir, tudo vai melhorar para você, tudo vai dar certo. Eu quero te dizer também que eu estou te apresentando um Deus que pode todas as coisas na sua vida. Quem sabe você ainda está passando por essas provações porque você não tem buscado a Ele. Mas quando você colocar a sua vida diante dEle e falar: Senhor, eu quero entregar a minha vida a Ti, eu quero entregar os meus caminhos a Ti, porque eu reconheço que só o Senhor é Deus, eu reconheço que só o Senhor tem a paz que o meu coração precisa, só o Senhor que tem a bênção para o meu coração. Então, meu querido, eu quero nessa tarde dizer para você que eu sou feliz em servir a Jesus, sou feliz porque a minha alma está entregue nas mãos dele, já não teme o perigo, já não temo a morte, porque eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que é Ele que cuida de mim, e Ele quer cuidar também da sua alma. Que Deus te abençoe nessa tarde, que Deus te dê a paz que o teu coração precisa. Gostaria de fazer uma pequena oração em teu favor, e quem sabe nessa tarde as portas, creia que as portas vão se abrir para você. Deus querido, Deus amado, nessa tarde, meu Senhor, é com imensa alegria, com imensa satisfação que eu me coloco diante da Tua presença, meu Pai, para te agradecer pela Tua bondade, para te agradecer pelos livramentos, para te agradecer pelas bênçãos ao qual o Senhor tem me concedido. Eu quero, meu Deus, te apresentar esta emissora de rádio nessa tarde, que o Senhor venha salvar almas através, Senhor, desta emissora, que fala da Tua palavra, que fala da Tua grandeza, que o Senhor possa abençoar também o nosso amado irmão Djalma, a sua família, que o Senhor possa trazer na vida dele um verdadeiro gozo, que o Senhor possa conceder aquilo que o teu coração também precisa, para que ele possa cada vez mais divulgar essa excelência da Tua grandeza. Meu Deus, eu te peço por essas pessoas que estão ouvindo a Tua palavra, eu te peço por essas pessoas nessa tarde, ó Deus, que largou tudo para ouvir a Tua palavra. Eu quero te pedir uma porta de emprego em favor desta vida. Abre as portas de emprego, Senhor. Vai curando esta alma que está nesse leito de enfermidade. Envia o teu anjo ali dentro desse lar agora. Vai libertando, vai quebrando as correntes, vai quebrando o jugo. Meu Deus, eu quero te pedir uma prosperidade. Abre as portas da finança também e da condição para este pai de família, para esta mãe de família, pagar esta loja, pagar esse supermercado, pagar esta farmácia. Em teu nome, Pai, como ministro do Evangelho, eu profetizo a bênção dentro desse lar que abriu as portas para a Tua palavra chegar até ali. Meu Deus, vai prosperando, vai abençoando, que toda enfermidade seja curada e que essas portas de emprego sejam abertas e que essa vida seja abençoada. No nome de Jesus é que nós pedimos. Amém. Que Deus assim o abençoe a todos. Muito obrigado pela atenção. Amém. Rede Popular de Rádio, são 18 horas e 38 minutos, 18 e 38. Louvado seja o nome de Jesus, nosso grande e amado Deus, por essa rica palavra que o evangelista Carlos Roberto trouxe para nós nessa tarde de segunda-feira, aonde muitos aí passaram e comemoraram
estão comemorando festas, mas às vezes para muitos aí foram para a festa e não voltaram. E aí está exatamente a diferença. Podemos fazer nossas festas, podemos pular de alegria, mas sempre com adoração ao nosso Deus, o permissor de todas as coisas. Não que eu sou contra que as pessoas se divirtam, não que eu sou contra que as pessoas sejam alegres, não que eu sou contra que as pessoas se reúnem, mas nós devemos saber a procedência daquilo que nós vamos estar vivendo, festejando. Que de repente, quando nós pensarmos que é alegria, no final vai ser tristeza. Quero agradecer a vida do mensageiro Carlos Roberto, que nos atendeu. Nós tivemos alguma dificuldade de fazer contato com ele, mas hoje, com a graça de Deus, Deus permitiu e ele esteve aqui para trazer essa palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. Sabemos que nós temos com algumas dificuldades de sinal e algumas rádios estão transmitindo pela web TV. Não sabemos qual é o real motivo, mas Deus está no controle e Deus não permitiu que Satanás impedisse que essa palavra pudesse chegar no seu coração, na sua comunidade. Ele tem tentado nos bloquear, ele tem tentado nos atrapalhar. Então, a gente tem orado a Deus, pedido a Deus que nós resistimos todas as tentações, todas as provocações de Satanás. Porque a palavra de Deus tem chegado a várias comunidades, a várias cidades do estado do Espírito Santo, a várias cidades do país, a vários países fora. Mas com certeza Satanás não está feliz. Às vezes Satanás impede até o mensageiro de vir. Ele atrapalha até o mensageiro de vir, como aconteceu na sexta-feira. O mensageiro chegou aqui, mas suando. Houve acidente aqui, houve isso, houve um monte de coisa. Mas Deus falou para nós que não seria fácil. Compromisso com Ele não seria fácil. Nós teríamos que passar por muitas aflições. Nós teríamos que passar por muitos momentos difíceis para superar. E o mensageiro, que é a primeira vez que eu estou conhecendo o mensageiro, estamos comemorando esse mês 1 ano e 8 meses de programa. E Deus não permitiu que nunca faltasse uma palavra aqui. Mesmo com todos os contratempos. Mesmo que mensageiro não vem, mensageiro tudo, mas a palavra de Deus está sempre presente aqui no programa. Porque esse é o compromisso qual nós fizemos com Deus, não com o homem. E quando você faz um compromisso com Deus, é muito importante você honrar, porque Deus honra você, mesmo que temos dificuldade. Mesmo que muitos não dão os verdadeiros testemunhos, como o irmão trouxe o testemunho seu, como Deus mudou a sua vida, como Jesus transformou a sua vida. Às vezes as pessoas que não ouvem ou não veem pela web TV não conhecem o irmão Carlos Alberto, que já está com a idade mais ou menos dos 30 anos, né irmão? Né? Já está com a idade dos 30 anos, né? Fazer igual os pastores, né? Mas Deus mudou a tempo. E é assim que Deus quer agir na vida de muitas pessoas. Buscar Ele enquanto há tempo, para ter o gozo da vida e longevidade durante a promessa dEle. Não é verdade, irmão? Agora na Serra são 18 horas e 41 minutos, 18h41, você ouviu e você pode ouvir de novo essa mensagem que o irmão trouxe. Depois das 22 horas, nós não estamos fazendo propaganda, mas às vezes você está na rua, você está ouvindo a mensagem, passa ônibus, às vezes você está na praça, tem pessoas brincando, conversando, às vezes você está no seu comércio, mas você tem que atender o seu cliente, às vezes você está fazendo outros afazeres que não está te impedindo de você ouvir essa palavra. Mas depois das 22 horas, é só você acessar o site da rádio, tranquilo, no calmar, já está fresquinho, está no silêncio, você e Deus, Deus e você, né, mensageiro? Deus, você, acessa o site da rádio, clica na página de vídeo, ou se não até no YouTube, na página lá do programa Falando de Jesus, e você vai ouvir de novo essa palavra e esse testemunho, né, que o irmão trouxe aqui, que Deus mudou a vida dele. O mensageiro, a primeira vez que ele está vindo no estúdio, e aqui, o mensageiro,
Deus pede ao irmão para trazer uma palavra. E quando ele senta aqui, Deus fala com ele. Fala o que eu fiz na sua vida. Fala o que eu transformei na sua vida. E aqui tem muitos mensageiros que têm dado esse testemunho. De que se não fosse Deus, com certeza ele estaria no São Domingos, ele estaria em Carapina, no Jardim da Paz, em outros lugares. Graças a Deus que Deus tenha abençoado essa transmissão. E que Deus possa abençoar todos os mensageiros que têm um compromisso com a palavra de Deus. Que eles não neguem quando são chamados para pregar. Que não arrume desculpa exatamente quando tem para falar de Jesus. Porque Jesus, ele veio com esse propósito e deixou os seus discípulos para fazer isso. Deixou hoje obreiro, deixou hoje evangelista, deixou presbítero, deixou pastores para ter esse compromisso com a palavra de Deus. Porque a palavra de graça veio até nós e nós estamos abrindo um espaço para que a palavra de graça possa chegar em qualquer lugar da parte do mundo. Porque os meios de comunicação Deus nos deu. Basta que nós temos temor, compromisso e força de vontade para fazer a programação. Agora na Serra são 18 horas e 45 minutos, nós vamos ficando por aqui. Agradeço a Deus por mais um dia que Ele permitiu nós com vida, com saúde, com todos os problemas que nós temos, mas Deus está conosco e nós queremos sempre estar com Deus. Sabemos que as pessoas nos rebatem, sabemos que as pessoas nos questionam, sabendo que as pessoas querem o melhor para elas quando às vezes não é o melhor, mas o melhor está na palavra de Deus. Convido você amanhã para mais um programa Falando de Jesus, a partir das 17 horas e 40 minutos, se você puder. Se você não puder, eu te agradeço da mesma forma. Peço permissão ao nosso Deus, ao seu Filho amado Jesus, para eu estar aqui, para recepcionar, para preparar toda a programação, para que você possa receber o melhor, que é a palavra de Deus. A todos vocês, uma ótima tarde, uma tarde e noite, e até amanhã, se Ele permitir. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede. Este é o Momento Gospel. João, capítulo 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê nisto? Irmãos meus, permanecei-vos no Senhor, com a força do seu poder, nessa batalha Deus lhe dará vitória.